Boa tarde a todas, a todos. Com muito prazer que nós estamos aqui na UMEI Jaci Pacheco com essa criançada linda aqui, ó. Dá um salve aí, garotada! Eles que convidaram a gente para conversar sobre racismo e antirracismo no Brasil e no mundo. Meu nome é Josiane Peçanha, sou orientadora pedagógica no município de Duque de Caxias, sou professora na rede municipal de Niterói e estou aqui representando também o coletivo Afrodivas e teremos dois outros membros do coletivo Afrodivas, a vice-presidente Gladys Jensen e também o Marlos Guimarães, que daqui a pouco vai entrar, para falar sobre racismo e antirracismo no Brasil e no mundo, voltado para as crianças. Então vai ter hora, gente, que eu vou parar de falar, vou girar o celular como eu fiz agora, para eles falarem. E como que vai ser a dinâmica? 20 minutos de fala para mim, fazer um panorama geral. Oi, Gladys, Gladys já está aí, a gente já vai te chamar. Fica atenta aí que quando eu acabar de falar, eu vou te chamar para você se apresentar. Sou mestre em ensino de História pela UERJ e tenho várias formações no curso de Educação das Relações Étnico-Raciais. Minha dissertação é sobre a importância da educação infantil, da educação antirracista, do ensino de História na construção de educação antirracista e decolonial. E a gente vai estar falando sobre isso. Vou convidar aqui a Gladys Jensen para ela se apresentar. Pede aí, Gladys. Deixa eu ver se eu consigo te convidar. Vou te convidar. Isso aí. Olá. Tá entrando. Aí, pessoal. Olá, criançada. Gladys, já vou tentar colocar a sua voz aqui no outro celular para você conversar com eles, se apresentar para eles também. Ó, tá chegando aí o Marlon. Oi, Marlon. Muito obrigado a todo mundo que está chegando, que está presente aí na live. Tá chegando aí junto. Vou aqui ligar o meu outro celular para colocar na caixa de som para eles ouvirem vocês, tá? Ah, sim. Cheio de tecnologia. The Bluetooth device is ready to pair. Tem bastante gente do coletivo aqui. Maria Rita está aqui, Gladys está aqui, Marlon está aí. Vou chamar o Marlon já. Chegando aí o Marlon aí. Eu botei a câmera ainda. Agora foi. Olá, Marlon. Olá. Vamos ver se vai. Vamos ficar aqui na caixa de som, celular, para eles ouvirem a voz deles. Senão vocês... Qualquer um pode conectar, gente. Se não for conectar, o celular é meio mandrado, sabe? Oi? Eu sei, mas eu tô com medo de... Eles não vão ouvir a gente. Vai ouvir eles não. Entendeu? Tá no Instagram.
A Aline está dizendo que ela não está ouvindo. Eu acho que está tendo microfonia, alguma coisa. Então, vê se você consegue botar o som aí. A máscara é muito bonita. Essa moça está na live, né? Bom, Jô, tá, não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Tá com uma interferência. Tá com interferência total. Não consegue te ouvir, Jô. Eu acho que tá bonito. Tem um som assim, parecendo no microfone. Um som constante assim. É a caixinha de som. Só que agora eu não consigo te ouvir. Parou. Eu consigo O ouvir o barulho. Marlon, mas não consigo ouvir você. Pode ser que o microfone dela esteja Ah, desligado. agora tá saindo som. Agora tá. Tá. Ah, então tá. Então eu vou pedir. Deixa eu desconectar aqui o celular. Esse celular. Eu não sei desconectar. Vê se você consegue conectar. Eu acho que sim. Então, agora, gente, eu vou passar a palavra para vocês. Gladys, por favor, se apresente um pouco para o pessoal saber. Vamos ver se ele consegue passar se conectar aí. Me avisa Hã? quando conectar, então. Oi? Outra caixa, né? Eles conseguem me ouvir? Conseguiram outra caixa para tá. ouvir vocês. Que bom. Desliga a minha. Eles Então, conseguiram, agora, gente. faz um ok, se vocês estão ouvindo. Tá dando para ouvir. Tá dando? Então tá. Peraí. Tá. Rapidinho. Sim. Aí voltou de novo o som. Viu? Eu acho
ouvindo um zumbido novamente. Eu acho que essa caixa é dourada. Ou então que fica perto do celular. Agora melhorou. Só que... Pode ser porque tá próximo do celular, pode ser. Exato. Só que agora a gente não ouve você, João. Tá melhor agora? Para falar? Tá bom. Boa tarde, criançada. Cadê vocês? Pode falar, pode falar. Boa tarde, criançada. Cadê vocês? Estamos tendo realmente um desafio sonoro. Estão ouvindo? Dá um tchauzinho, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Não, agora pode falar. Ah, Tá dando para ouvir, pode falar. ok. Boa tarde, criança. Boa tarde. Olha, meu nome é Gladys. Meu nome é Gladys e eu moro normalmente na Dinamarca. Oi! Alguém sabe onde fica a Dinamarca? Tem alguém que sabe? Tem uma mão lá atrás que diz que sabe. A Dinamarca fica na Europa, fica na Escandinávia, um país bem pequenininho, assim. Se alguém já viu a série dos Vikings, é de lá que vem. Tá vindo alguém agora? Ah, sim. E eu moro lá já há 30 anos. E hoje vou falar com você um pouquinho sobre o racismo fora do Brasil, tá bom? Eu acho que vou passar agora a palavra para o Marlon. Oi, pessoal, eu sou o Marlon. Não sei se foi nessa escola que eu já fui uma vez, já me convidou. E eu sou advogado, sou daqui de Niterói mesmo, nascido e criado no Viçoso Jardim, no Cubango, aqui em Niterói. E a gente vai falar um pouquinho da situação do racismo no Brasil. Racismo, né? O que é racismo, o que é injúria racial, qual a diferença de um para o outro, que é importante vocês terem essa consciência do que é racismo. A gente escuta muito, sofre às vezes o racismo na pele mesmo, e a gente não sabe o conceito do que é um racismo, o que é o racismo, qual a diferença do racismo para uma injúria racial. Então é nesse aspecto que o tio queria conversar com vocês, bater um papo aqui, né, com a nossa amiga aqui e com vocês. O áudio está atrasado lá. Então, pessoal, vocês... Deixa eu falar aí com vocês agora. Estão me ouvindo certinho, né? Então, eles ouviram vocês, mas só que está dando uma diferença de tempo. Quando vocês falam, demora um pouco para chegar na caixa de som. Aí tem que dar um intervalozinho de alguns segundos, entendeu? Mas eles ouviram vocês. Então, eu vou começar e depois vou passar a palavra para vocês sabendo disso. Está dando uma diferença, assim, de uns 3 segundos, por aí, 4 segundos de diferença do que vocês Entendi. falam pro que a gente está ouvindo aqui, entendeu? Então, eu vou começar. O racismo, pessoal, é um sistema muito antigo. Ele tem penetração em várias áreas da sociedade.
tanto mundial, pode desligar agora, ainda bem agora, vocês estão ouvindo, tanto nacional quanto mundial. Então é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, acontece aqui no Brasil e acontece no mundo. E como que isso começou aqui no Brasil? Isso começa um pouco antes na Espanha e Portugal, quando eles criam o Estatuto da Raça, baseado na Bíblia. Então tudo começou com a distorção da Bíblia. Acredite se quiser. Eles criaram essa... É assim, o que acontece no racismo? Há uma hierarquia entre a humanidade. Então, os europeus, explorando o mundo nas embarcações, vocês devem ter visto isso nas aulas de história, eles descobrem povos diferentes deles. E aí eles ficam assim, quem são esses povos? Eles são bichos? Eles são gente? E aí, como nessa época, o que organizava o pensamento da humanidade era a Bíblia, né? A Igreja Católica tinha grande influência no mundo, eles pegam a Bíblia para tentar entender quem eram essas outras pessoas que eles estavam conhecendo pelo mundo. Tanto na África, no continente africano, vocês sabem que são várias civilizações, quanto na parte oriental do mundo, né? Na China, na Coreia, no Japão, né? E aqui também nas Américas, né? Na América do Norte, América Central e América do Sul, né? América Latina. E aí, na Bíblia, tem um mito do Cã, lá da criação do mundo. Quem lê a Bíblia aí? Já leu a Bíblia? Então, eles pegam a Bíblia, o mito da criação, Gênesis, o livro do Gênesis. Tem uma história, uma explicação do Cã, que é o irmão que era contra o Caim, né? Eles eram irmãos e tal. E ele foi banido do território protegido por Deus, vamos dizer assim. Ele é banido da civilização, do convívio com Deus, com o divino. Ele é expulso, ele é marcado. E aí, eles pegam o povo negro e o povo originário é descendente de Cã. E por isso que eles são diferentes, e por isso que não era do convívio deles. E por isso também eles não estavam sobre o olhar de Deus, o olhar divino. Mas isso é a justificação da Bíblia, né, gente? Quando era distorcido. Hoje em dia eles veem outra interpretação dessa parte. Não é mais essa interpretação, certo? Mas nessa época a ignorância era muito grande. Né? Era uma época que as pessoas eram mortas porque não acreditavam em Deus. Não tinha um respeito à diversidade religiosa, religiosidade, né? Todo mundo só podia ser cristão. Ainda acontece um pouco, mas isso é preconceito, né? Intolerância religiosa. Tem um país que você falar com Deus, ou você respeitar uma Bíblia, ou não ter a religião cristã, eles te matam por você não ser a religião deles. Isso, né? Tem lugares, ela está falando que tem países, vocês ouviram? Tem países que ainda continuam assim, ainda achando que quem não for daquela religião não serve, não é de Deus, então pode ser morto, pode ser linchado. Isso que eles estão falando, que alguns lugares do mundo ainda acreditam ainda nisso, né? Então foi assim que começou a respaldar a escravidão. Se as outras pessoas não eram criaturas de Deus, não tinham alma, que é isso que eles pegaram. Os povos negros, africanos e os povos originários não tinham alma, não eram humanos, eram animais. Então poderiam ser escravizados. Foi daí que começou a ser escravo. Então eles chegam aqui, encontram os povos originários, né? Porto Seguro, né? A primeira missa do Brasil, aquele quadro lá, e eles começam a escravizar os povos originários. Por volta de 1530, eles começam a trazer, 1570, eles começam a trazer os povos africanos escravizados para cá. Porque os indígenas conhecem o terreno, conhecem o território. Essa terra aqui é deles, não é? Na verdade, eles são os verdadeiros donos da nossa terra. O Brasil se chamava Pidorama. Você sabia disso? Os portugueses rebatizaram como Brasil. Vocês sabem essa história do pau-brasil, né? É Brasil por causa de uma árvore que tinha em número muito grande aqui, que chamava pau-brasil. Brasil porque era uma árvore de tom por dentro vermelho, que
dava coloração vermelha nas roupas, sabia disso? Eles pegavam a casca do pau-brasil para tingir as roupas, porque tinha cor vermelha. Brasil vem de brasa, vem de vermelho. Então, por isso que o nosso nome do nosso país é Brasil, por causa do pau-brasil. Mas antes era Pindorama, era assim que os povos originários chamavam aqui. Aqui tinha mais ou menos mais de 500 mil povos originários, sabe? Civilizações aqui. Enfim, nações. Às vezes a pessoa fala que é tribo, o certo é falar nação. São várias nações do povo originário. Tucuna, Yanomami, Krenak, são nações, entendeu? O certo é falar isso. Tamoio, que era aqui dessa terra, né? Temiminó, que era o povo do Araribóia. Então tá. E aí começa a escravidão. A escravidão é a partir de um conceito que acha que o outro, por ser diferente, por ter a pele de cor diferente, por ter o cabelo de textura diferente, por ter traços diferentes, por ter cultura diferente, por ter religião diferente, é inferior. Então eles colocam uma hierarquia assim, os brancos em cima do topo da humanidade, depois vem os povos originários, orientais, depois vem os negros e depois vem os povos originários. A hierarquia da humanidade ficou mais ou menos assim. E aí começaram a escravizar. Nisso que começou a escravizar, que eles foram sequestrados do continente africano à força, isso aí vocês viram também? Eles vieram nos navios negreiros, à força, pegavam famílias inteiras, sequestravam, traziam para cá. Nós moramos aqui no Rio, tem um caso muito importante que recebeu cerca de 4 milhões, né, de pessoas, que é o caso do Valon. Um dia, se vocês puderem organizar, levar as crianças lá no caso do Valon para conhecer essa história, é importante. E aí, começaram toda essa história de que os povos originários e os negros não tinham direito a nada, né? Então ficamos escravizados. Até 1888, conseguimos liberdade com muita luta, tá? Tem explicação, na época que eu era criança, eu recebi explicação assim. Como que surgiu a abolição da escravatura no Brasil? Foi porque a Inglaterra forçou o Brasil a libertar os escravizados por conta do seu comércio têxtil, das suas indústrias têxteis. Não é só por conta disso. É porque teve muitas e muitas revoluções negras aqui, muita resistência negra, quilombos, revoltas. Não sei se vocês já ouviram falar do Quilombo do Palmares, ouviram falar, né? Agora em novembro, né? Quilombo do Palmares, o Quilombo do Piolho, que era o Quilombo do Cariterê, ou Cateretê, da Tereza de Benguela. Já ouviu falar da Tereza de Benguela? Conseguimos. Aí tá dando um delay. Também teve a luta da Luísa Marinho, na Bahia, que tentou a libertação, da revolta da Balaiada, né? Da revolta dos Malês, tem vários nomes, né? Eles fizeram um levante na Bahia por liberdade. Também tem a história do Dragão no Mar, no Ceará. Tem várias histórias. Tem o Luiz Gama também, que lutou pela liberdade dos escravizados, que era um advogado, nosso colega aqui está aqui, né? O Luiz Gama, ele tem muita referência no Luiz Gama, que foi um advogado leigo, rábula, que se fala, né? E também lutou pela libertação de vários escravizados. Então foi a partir de muita luta negra, né? De vários expoentes, de vários nomes, que a gente conseguiu a liberdade. Só que essa liberdade não veio do jeito que os abolicionistas, José do Patrocínio, Luiz Gama e outros lutaram, né? Veio sem direitos. Então foi dada a carta, assinada pela princesa Isabel, forçada por conta dessa pressão negra e da Inglaterra. Foi assinada a carta à Lei Áurea, mas só que os negros não ganharam terras. Então muitos foram morar em cortiços, no centro do Rio, por exemplo. Depois os cortiços foram proibidos e foram morar nas favelas. Por que a favela leva esse nome? Porque a favela é uma remanescente dos quilombos. Você sabia que aqui em Niterói tinham vários quilombos? Por exemplo,
O Morro do Estado era um quilombo. O Morro do Estado era um quilombo. O Cubango era um quilombo. O Lago do Marrão era um quilombo. E isso depois foi virando favela, porque era um lugar que os negros tinham para morar. Favela era um território de direito à cidade. É quando os negros lutaram por moradia. Então, construindo a favela. E por que a favela tem esse nome? Alguém sabe? Porque antes da favela ser construída, teve uma guerra no Ceará, deixa eu lembrar o nome, agora deu branco, do Antônio Conselheiro, né? Que lá tinha uma planta chamada favela. E os negros foram lutar lá com a promessa que eles iam ganhar terras, iam ser incorporados ao exército brasileiro se ganhasse essa guerra. E não receberam terras. Negros também foram lutar na Guerra do Paraguai, e vieram mutilados, doentes por causa da guerra, e não receberam terra e não receberam emprego. Então as pessoas foram se refugiar nas favelas. E aí surge o Morro da Providência, surge aqui em Niterói, o Morro do Estado e outros morros antigos do Palácio, tudo porque os negros tentando moradia digna para morar com sua família. Mas desde essa época, a favela é vista como território do crime. Por quê? Porque mora com pessoas negras. Mas, o que vocês têm que gravar dessa luta é que a favela é a luta dos povos negros pelo direito a morar na cidade. Então, até hoje, as pessoas negras, a maioria que mora na cidade e é negra, mora na favela, até hoje. É um lugar que as pessoas lutam por direito, por cidadania, para que tenha água, para que tenha luz, para que a terra das pessoas seja reconhecida. Então, a favela é um reflexo dos quilombos, sabe? A mesma luta que tinha no quilombo, organização, um ajudando o outro, um ajudando o outro a crescer, a favela representa hoje. A favela são quilombos urbanos, praticamente. E quem ensina isso é Beatriz Nascimento, que acabou de ganhar o título de doutor honoris causa, e Andrelino Campos. Tem um livro que fala sobre a favela. Às vezes o pessoal fala assim, eu não moro na favela, eu moro na comunidade. Comunidade apaga a história de resistência e de luta da favela. Na verdade, todo mundo que mora na favela tem que ter orgulho de falar favela, porque a favela é o desdobramento do quilombo. É um território de luta. Vocês falaram assim, eu ouvi alguém falar que tem vergonha de falar favela, eu falo, não, você tem que ter vergonha não. Favela tem história, comunidade não tem. Comunidade é território de luta, de guerreiros, de guerreiras, de mulheres que lutam para criar seus filhos, de homens que saem cedinho para trabalhar e voltam de noite, às vezes tendo que se esconder da polícia, porque muitas vezes, por conta da polícia, confundido com bandido, né? Até hoje. Mas você sabe como antes de se chamar favela, se chamava comunidade? Não, comunidade é um nome que inventaram há pouco tempo, recente. Mais ou menos no final da década de 90 para cá. Antes não era, nunca foi chamado de comunidade. Na verdade é o governo. Quando traz algum direito, a UPT, né, eles criaram postos de saúde, não sei o que, eles querem apagar a história, querem chamar de comunidade. É para apagar. Depois que esse negócio foi legal, tem que continuar a ser escravos, porque eles não recebiam salário. Então eles eram obrigados a trabalhar para viver. Isso aí. E até hoje, né? Até hoje as pessoas negras, a maioria das pessoas negras ganham menos, não são respeitados como trabalhadores, né? Às vezes, a maioria aqui, quem é criado só pela mãe? Levanta a mão aí, quem é criado só pela mãe. Às vezes a mãe sai cedinho de manhã, só volta de noite, não é isso? Para criar vocês? E luta, né? E luta, né? Você quer falar aqui para eles ouvirem? Senão eles não vão ouvir. Vem cá. Olha aí. Eles estão querendo falar aqui algumas coisas aqui. Vem cá falar. Chega aqui perto, então, para eles verem. Tá com vergonha. O que eles estão falando, gente? Que até hoje as pessoas lutam por trabalho, lutam por saúde, lutam por educação, as pessoas negras. E eles estão falando que agora eles vão ter orgulho de falar que moram em favela, porque eles sabem que tem história.
que é a história do quilombo, a história de essência negra. Aí estão falando isso, que não vão chamar mais de comunidade. Não tenho orgulho de falar quem mora na favela. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ah, tem uma aluna que quer falar. Ela Vem cá pode falar. falar um pouquinho mais alto. Tá com vergonha. Deixa eu ver se dá pra chegar. Ó, tá perto de você. Vai. Fala alto. Aí, tá vendo? Vou falar aqui pra eles aqui que você falou. Foi aqui em Niterói isso? Ela tava falando que ela viu uma notícia na televisão dos Estados Unidos que um homem pegou a bicicleta e conseguiu recuperar a bicicleta. Um rapaz branco que tinha sido roubado. E aí a filha passou segurando a bicicleta, vendo o rapaz segurando a bicicleta dela, do filho, chamou a polícia para ele. E aí o filho teve que falar, não, essa bicicleta não foi roubada, essa bicicleta ele está me ajudando a recuperar a bicicleta e você está achando que ele roubou, mas ele não roubou. E quase ele foi preso porque ele era negro, a mulher olhou ele com a bicicleta do filho e achou que ele tinha roubado. Não tinha. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta que eu falei? Alguma coisa que vocês não entenderam? Então, só para concluir, que eu vou passar a palavra para a Gladys agora. Aqui no Brasil e no mundo sempre teve muita luta. Teve a luta dos quilombos, teve a luta das revoltas, teve a luta de João Cândido da Marinha, pelo soldo da Marinha, depois vocês procuram saber. E no mundo também teve muita luta. Teve a luta do Martin Luther King, do Malcolm X, do Steve Biko na África, né, pela consciência negra. Então, no mundo inteiro, essa questão do racismo acontece e sempre tem luta negra e também tem que lembrar dos povos originários contra o racismo, contra o genocídio, contra a violência policial, que é isso que a gente está falando aqui, por direito à moradia, por direito à saúde, por direito à educação, por tudo. A gente continua na luta pela verdadeira liberdade que a gente não conquistou até hoje. Isso que é verdade, né? A gente conquistou alguns direitos, mas ainda falta muitos direitos ainda para a gente conquistar. A escola pública que vocês estão agora foi uma conquista das populações e também das populações negras por direito à educação. É por isso que a gente fala que tem que preservar o espaço, tem que dar valor material que é dado, né? Cuidar. Isso tudo aqui foi fruto de luta. Nada é dado sem luta, né? E antirracismo é isso, é você lutar contra o racismo. Viu alguma injustiça contra o racismo? Viu algum racismo perto de você? Denuncie. A vítima está sozinha? Seja testemunha. Se alguém for racismo com você, procure alguém de autoridade, ou dentro da escola, pedagoga, diretor, para reclamar, né? A questão de racismo. E também procurar a polícia, porque tem uma lei antirracista que racismo é crime, né? Desde a lei K.O. Então, é só procurar o direito, se mobilizar, se organizar para lutar contra o racismo sempre. Lê muito, né? Tem várias literaturas aí para criança. Tem Menina Bonita de Fita, Menino Nito, Bruna Galinha da Angola, tem a coleção Mostarda inteira, que conta a história de vários expoentes, Luísa Marim, Carolina Maria de Jesus, né? Vocês conhecem? Então, leia bastante as histórias de literaturas. Isso aí. Ouvir música negra também. Ouvir o samba enredo. O samba enredo ensina muito. Sabia? Tia, tem uma música. Emicida. Tem uma música que existe a Deus Sou. E
Eu sou, né? Ah, muito bom. É WD, né? Vem cá falar aqui. Vem cá. Tá, vou botar aí perto. Fala. Porque aqui tem uma música que se chama Eu Sou. E a gente está fazendo uma peça que diz como a gente é, nossa história, nossa cor e nossa trajetória. Viu, pessoal? Eles estão fazendo uma peça de uma música. Eu Sou o nome da música. Vou passar agora para a Gladys. Agora vai ter que ligar. Vem cá, perguntar. Vem cá. Licença, Fala o seu nome. meu nome é Maria Rita, eu meio que estou aqui para falar com o aluno da Jaci está perguntando se favela é a mesma coisa que complexo. Ah, favela é a mesma coisa que complexo. Ah, complexo também é um nome forte. Olha só, complexo também é um nome forte. Se tornou forte, principalmente agora nessas últimas eleições, que o ex-presidente, ainda bem, né, criminalizou o CPX, que é o Complexo do Alemão, né? Complexo da Maré, né? Ele quis criminalizar o Complexo da Maré. E aí isso virou uma grande resistência, que as pessoas falaram, não, a gente tem orgulho de ser do Complexo da Maré. Aí outros complexos também falaram, eu tenho orgulho de ser Complexo do Alemão, eu tenho orgulho de ser Complexo do Salgueiro, eu tenho orgulho de ser Complexo de Santo Cristo, que é aqui em Niterói. Todo mundo começou a ficar empoderado para lutar contra o fascismo, que é outra luta aí que a gente tem que começar depois. Agora eu vou passar a palavra. Você quer perguntar? Salgueira em São Gonçalo. Favela de São Salgueiro. Tem no Rio também. Então, eu vou passar a palavra agora para a Gladys, tá? Aí depois vocês perguntam também para ela. Agora vai ter que ligar a caixa de som. Espera aí que ela vai ligar. Ok, tranquilo. Conseguiu? Chamou a polícia para ele. E aí o polícia tem que falar, não, vai fazer. Sai e volta. Aí, agora eu acho que vai ficar, não vai não? Será que botar aqui no fim e falar não? Vai dar. Aí, volta. Aí, agora eu acho que vai ficar. Será que botar aqui no fim e falar não? Vai dar. Pode falar. Sim. Boa tarde. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou jornalista, mais empresária hoje, mas eu fiz magistério muito tempo atrás. Então, me lembra a minha época de dar aula. Tempo, 30 anos que eu moro na Dinamarca, mais de 30 anos. Eu exerço mais empresária hoje, mas eu fiz magistério muito tempo atrás. Então, me lembra a minha época de dar aula. 30 anos que eu moro na Dinamarca, mais de 30 anos. Eu exerço mais empresária hoje, mas eu fiz magistério muito tempo atrás. Então, me lembra a minha época de dar aula.
Sugestão. Ju, fecha o microfone aí na tua tela para ela não ouvir o retorno. Ela continua falando e só vocês escutam. Exato. Assim. Então, eu queria falar um pouquinho, como eu sou jornalista, eu quero falar um pouquinho sobre as palavras e o poder das palavras. Olha que eu tava aqui fazer coração. A palavra é preconceito, é um preconceito de alguma coisa. E aí eu quero falar para vocês que em dinamarquês essa palavra também existe. Lá na Dinamarca se chama fordom, que é, na verdade, julgamento. Eu tô vendo alguém arrumando black, eu não sei se você vai continuar. Tô vendo alguém arrumando black ali, tá? Então, galera, quero falar um pouquinho para vocês sobre esse preconceito. Esse preconceito, ele existe no mundo inteiro. E existe na Dinamarca também. Vocês não conseguiram colocar? Tá ouvindo? Não. Ah, não estão ouvindo, né? Só me certificar que vocês estão ouvindo. Só tenta colocar o meu. Eu acho que não estão ouvindo um. Eu acho que não, Marlon. Vamos esperar para ver o que acontece. Mas é um prazer te conhecer. Aproveitar esse... A gente no mesmo... É um prazer, né? Aliás, a primeira... Estamos no mesmo coletivo. Exatamente. Estamos no mesmo coletivo, né? Ao vivo, online, quase é cores. É. Não sei como é que foi no Rio de Janeiro. Tá um calor. Tá. Tá chovendo hoje. Tá chuviscando um pouco. Mas mesmo assim tá quente. Lorena. Eu fiquei coração. O meu tá quase perfeito já. Eu olhando ali no céu. Para, Carmona. Ela que tá dando coração pra mim. Ela tá dando coração. Ela achei tá fazendo. Tá conseguindo? Tá conseguindo? Olha que legal. Tem feito agora. Divide o telefone. Vai, eu vou. Estão acompanhando? Dá pra acompanhar, será? Tá dando pra ouvir, gente? Gente, Tá dando pra ouvir. quem estiver ouvindo, coloca a mão. Tá ouvindo? Maria, Davi, oi. Tia, tá me escutando? É aqui, assim, a língua de sinais. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Se colocar meu celular, É alguém Eles estão acompanhando no celular. falar? Ah, ok, então. Se estiver ouvindo, então faz um tchauzinho pra eu ver que tá todo mundo ouvindo. Tchauzinho. Não. eles, olha só, eles estão tentando ouvir no seu celular. Ok. Cada um no seu celular, porque a caixa de som não tá funcionando. Nenhuma caixa de som. Tem 3. Tá bom. Quer que eu continue, então? Quer que eu continue, Jô? Agora acho que você não tá me ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Agora é que sai o som. Tá. Então eu vou continuar aqui falando sobre, já que já estão ouvindo, eu quero falar um pouquinho sobre palavra e o poder da palavra. Eu quero falar sobre essa palavra que a gente usa muito, preconceito. O que é um preconceito? É quando eu tenho um conceito já preparado
antes de saber o que realmente é. É um pré-conceito. Essa palavra também ela é usada em dinamarquês, ela tem a mesma conotação, mas ela é um pouquinho diferente. Lá é fordom, que é um pré-julgamento. Aqui é um pré-conceito, né? Temos o conceito do que pode ser algo, e lá é um pré-julgamento, quer dizer, a gente já julga antes mesmo de saber. Eu acho que a palavra em dinamarquês, ela abrange muito, porque é aquela coisa, todos nós temos, eu acho que é isso, todos nós temos um pré-julgamento. Quando a gente encontra uma pessoa na rua, a gente dá uma olhada que roupa que ela tá, como é que ela se comporta. Isso já é uma coisa que vem do ser humano, que é uma maneira que a gente encontrou de fazer um mapeamento do outro, para ver se é uma coisa que a gente vai se defender, se é uma coisa que a gente vai correr, se é uma coisa que a gente pode ter uma interação. Então, essas palavras, pré-conceito e pré-julgamento, são umas palavras universais. Só que a gente tem que entender esses conceitos e esses julgamentos, eles vêm exatamente de onde? E esses julgamentos e conceitos, eles vêm de referências. Referências que muitas vezes nós não sabemos que temos. Porque todos nós, vocês com certeza assistem filmes, né? Dos Estados Unidos. Assistem, ouvem histórias. E nesses filmes, nessas histórias, nesses pequenos vídeos no Facebook, no Instagram, tem várias referências que a gente acaba carregando dentro da gente. Não sei se vocês já estão sabendo onde eu quero chegar, mas eu quero dizer, se sempre a referência é que um negro está segurando uma arma, então a gente, pressupostamente, as pessoas vão imaginar que quando ver um negro à noite, talvez essa pessoa esteja com arma. Se sempre vemos pessoas negras agressivas ou desrespeitosas, na maioria dos casos na televisão, na mídia, no jornal, então a gente fica com essas referências. Como eu trabalhei muitos anos na mídia, e você começa, quando você trabalha com alguma coisa, você começa a analisar de dentro para fora. Toda vez que vamos fazer uma reportagem, a gente tem que escolher uma vítima, uma pessoa que passou por aquele caso, um especialista, geralmente se foi um trauma, um especialista, um psicólogo, e a gente tem que trazer uma pessoa que potencial... um especialista, a vítima e uma terceira pessoa que dá uma opinião. Essas decisões são tomadas por pessoas dentro do jornal. Então, elas escolhem uma vítima, escolhem um especialista. Geralmente, prestem atenção quando vocês forem ver reportagem, geralmente eles escolhem uma pessoa branca, de mais ou menos meia idade e homem, para ser especialista. E essas figuras ficam muito enraigadas dentro da gente, e enraigadas dentro da sociedade. Agora, quando falamos em preconceito, falamos em racismo, geralmente a gente pensa racismo com o negro, racismo com a mulher negra, racismo com o homem negro, com a criança negra. Eu moro há 30 anos, hoje eu estou no Brasil, mas normalmente, vou voltar para lá na próxima semana, eu moro na Dinamarca. A Dinamarca fica num continente escandinavo, onde a maioria, se alguém já ouviu falar dos vikings? Os vikings eram do continente escandinavo, onde fica Noruega, Suécia e Dinamarca. São esses 3 países, Islândia também. Lá, a maioria das pessoas são loiras. Loiras de olhos azuis. Então, lá é muito difícil encontrar, se for de lá, eu, por exemplo, que venho do Brasil, ou outras pessoas que vieram da África, outras pessoas que vieram da Índia. Só que como os dinamarqueses são todos loiros, todos brancos escandinavos, disso vem a palavra escandinavos, loiro escandinavo, lá o preconceito ele não é só o tom de pele. Lá, porque todo mundo tem o cabelo louro, essa pessoa já tem o cabelo preto. Então aqui no Brasil, a gente vai achar que uma pessoa branca de cabelo preto, ela não sofre racismo. Mas quando ela está num país onde a maioria das pessoas tem o cabelo loiro, ela é diferente. Então as pessoas vão olhar para ela e já ver que ela é um estrangeiro. Nessa parte dos estrangeiros, isso é muito interessante porque muitas pessoas aqui no Brasil, consideradas brancas, consideradas de que não sofrem racismo, indo para um outro país onde elas são diferentes, o tom de cabelo é diferente, elas também vão sofrer
esse pré-julgamento. Nessa hierarquia de cabelo preto, existem vários grupos. Eu vou dizer um pouquinho sobre a Dinamarca. Na Dinamarca, durante a década de 60, foram muitos refugiados do Irã, do Iraque. E essas pessoas foram trabalhar lá, né? Essas pessoas foram fazer um trabalho mais pesado lá. Então, essas pessoas de continente árabe, elas foram para lá e elas foram, através de usar a força de trabalho delas, e elas têm, como nós negros, elas têm uma etnia bem específica, geralmente um cabelo mais preto, um cabelo mais espesso, completamente diferente dos escandinavos. Então, esse grupo de pessoas sofreu e ainda sofre um grande preconceito na Dinamarca. Porque foi difícil para eles se integrarem na comunidade ou falar o próprio idioma. Como eles vieram geralmente em família também, eles cultivaram muito o próprio idioma. E a comunicação é muito importante para a integração. Se você não fala o idioma, fica muito difícil. Como lá as pessoas são um pouco mais fechadas, ficou um pouco difícil desse entrosamento, dessa integração. Eu estou lá há 30 anos. Nesses 30 anos, eu vi uma grande diferença de quando eu cheguei até os dias de hoje. Quando eu cheguei, era muito novidade. Ah, de onde você é? Do Brasil? Que interessante. E eu até tive essa conversa com uma amiga minha, que é cabeleireira africana, e a gente fala que quando a gente chegou lá, a gente era interessante. Que interessante você é do Brasil. Que interessante você é da África. Mas como o fascismo cresceu no mundo todo, como uma política que é muito separatista da Europa, que ainda continua sendo separatista, de cuidar mais do seu próprio quintal. Se você vender uma coisa vocês sabem, né? A União Europeia, ela consiste de alguns países. Então, esses países é como se fosse um condomínio fechado. Eles compram e vendem para si mesmo. E eles se protegem. E aí, como se tivesse um muro bem grande em volta desse condomínio fechado. Só que eles não pensam que o mundo e nós todos fazemos parte de uma comunidade, como aqui no Brasil, se a gente pensar um condomínio fechado e o resto do Brasil. A Europa ainda tem essa mentalidade de viver dentro de um condomínio fechado. O que acontece? Muitos outros países, como África, como Índia, como Irã, Iraque, quando eles têm crise, eles tentam vir, porque eles estão procurando uma nova, estão procurando oportunidades. Então, eles vêm para a Europa. Não sei se vocês já viram na televisão, às vezes eles vêm em barcos ainda, e às vezes o barco, eles afundam. É bem trágico. Então, essas pessoas, elas tentam procurar oportunidades. E essas pessoas, elas são tratadas com preconceito. Por essa maneira de viver, por essa mentalidade que a Europa ainda tem de ser fechada. E por isso que quando essas guerras acontecem em vários outros lugares e as pessoas procuram oportunidades dentro da Europa, mais acontece o racismo. Por quê? Quando os países acham que vão vir pessoas de fora tomar aquilo que eles têm, eles começam a ter medo. E quando o medo se instala, é o maior inimigo da comunicação e da compaixão. Porque se eu tenho medo que alguém vai pegar o que é meu, então eu começo a ser agressivo com todo mundo. E aí vem o racismo, aí vem o preconceito, aí vem o pré-julgamento. Então eu acredito que o fascismo, o racismo, ele tem crescido cada vez mais, não só aqui no Brasil, mas ele tem crescido na Europa também. Eu não sofri muito quando eu cheguei, mas hoje eu sinto cada vez mais esse pré-julgamento. A pessoa ter um julgamento antes de te conhecer. Eu dei cursos para empresas lá na Dinamarca que queriam contratar estrangeiros. Só que eles não sabiam, porque tem também essa coisa da cultura. Os dinamarqueses, eles têm muita coisa que é escrito, eles usam muito a palavra escrita. E os estrangeiros, até nós aqui no Brasil, a gente usa mais a palavra falada. Então, as empresas, elas escreviam todos o meio de funcionamento das empresas em papel, e os estrangeiros não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, precisava de fazer uma ponte sobre isso. E aí eu fui falar com as empresas a diferença cultural.
o que a gente precisa fazer, na verdade, uma ponte entre um ser humano e o outro. A primeira coisa a falar sobre essa ponte é entendermos todos nós que temos preconceito. Não quer dizer que você é racista, não quer dizer que você... Mas quer dizer que precisamos reconhecer que temos pontos de referência e daí fazemos um julgamento. A partir do momento que a gente... É que nem quando você vê uma pessoa na rua, de repente ela tá com um sapato bonito, ela tá com uma bolsa bonita, você pensa, de repente ela é rica. Talvez ela comprou tudo aquilo e não pagou ainda. Isso é um pré-julgamento. Então, quando a gente admitir que tem um pré-julgamento, daí então nós temos que dar uma chance para essa pessoa ou para esse indivíduo à nossa frente, para que a gente possa conhecê-los. E assim abrir uma ponte. E eu acredito que esse sistema a gente pode usar aqui no Brasil também, né? Eu sei que aqui o racismo, ele é bem diferente do racismo que é na Europa e do racismo, mas em si é um pré-julgamento e é um pré-conceito. Então é isso que eu queria introduzir. Tem alguma pergunta? A gente ainda está terminando de te ouvir. Peraí. Agora que acabou pra gente. Então, gente, ela colocou... Vocês ouviram? Vocês entenderam? Que lá eles têm... O racismo é muito baseado nos fenótipos, né? E da onde você é também tem essa questão do preconceito com o estrangeiro, né? Com o imigrante. Quem vem da África, quem vem da América Latina, né? Dos países americanos, dos países dos continentes americanos. E também tem muito preconceito em relação ao fenótipo, cor de cabelo, traço do rosto. E ela contou também como que ela foi conseguindo superar, né? Resistir a toda essa forma de preconceito que foi aparecendo para ela sendo jornalista e tudo. Então, ela deixou agora para vocês fazerem perguntas, se vocês quiserem colocar alguma pergunta para ela. Aí eu peço para virem aqui para perguntar. Sentem aqui e perguntam. Vocês dois querem perguntar alguma coisa? Alguém aí quer fazer uma pergunta para ela em específico? Então, vem cá. Ela vai vir aqui para perguntar. Senta aqui. Ô tia, você já sofreu racismo por causa do seu trabalho? Sim. Não pelo meu trabalho, mas pela cor da minha pele. De acharem que, de repente, eu não era competente por ter uma cor e uma cor de pele diferente, uma etnia diferente. Só que lá, eu costumo dizer que lá na Dinamarca o preconceito é diferente. A partir do momento que você mostra que você é capaz, é como se... aqui a gente fala que a gente tem que matar um leão por dia. Lá, se você, a partir do momento que eu provei que a minha capacidade, que eu posso fazer o meu trabalho, ele não é mais questionado. Aqui no Brasil, eu acho que a partir do momento que você tem um tom de pele, você tem que o tempo todo estar provando que você é capaz. Assim que você provou uma vez, vem uma outra pessoa e fala, mas não sei não. Mas não sei não. Então, eu acho que essa foi a grande diferença. Lá tem um preconceito, mas a partir do momento que esse grupo a qual eu provei, então já está resolvido. E aqui é como se você matasse um leão, ele ressuscita, depois você mata ele de novo, daqui a pouco ele está na sua cara de novo. Então, essa é a diferença. Ela colocou que lá, quando a pessoa mostra que tem a capacidade, em relação, eles têm preconceito em relação à cor de pele, né, em relação à pessoa ser negra, eles querem, fica colocando provas da sua competência. A pessoa tem que provar que é competente. Mas depois que a pessoa prova uma vez, já fica estabelecido que a pessoa é competente. Aqui no Brasil, não. Aí tem que matar um leão por dia. O tempo todo a gente tem que mostrar a competência, o tempo todo. É uma luta constante, né? Vem cá. A bibliotecária quer falar. Deixa ela vir falar. O tempo
tempo todo é questionado. Por favor, vem cá. Peraí que ela quer fazer uma fala também. Oi, tudo bem? Eu sou Jandira, bibliotecária aqui da escola, da Almeida Pacheco. Eu estou reafirmando essa fala da Josiane, que a gente tem que o tempo inteiro provar e comprovar que nós somos bons, somos competentes. A gente já tem que chegar dando o nosso currículo. As pessoas chegam, se apresentam, falam seu nome e pronto. A gente tem que falar toda a nossa bagagem, todo o nosso currículo, para depois falar, eu sou fulana. Né? E mesmo assim, não tem ainda uma crença sobre isso. Né? A gente tem que ficar provando. E isso entre os pares, isso no trabalho, se você vai a algum lugar. Inclusive, eu estava observando isso nesse final de semana. Em todos os espaços. Restaurante pela segunda vez no Barra Shopping e o garçom lembrou de mim e da minha amiga. E aí nós brincamos com ele e tal, tudo bem. Só que depois que ele saiu, nós comentamos. Óbvio que ele lembrou por quê. Aí a gente tá falando, não foi pela nossa beleza, né? Só foi porque é muito difícil. Quanto maior o nível social, né? Menos você vê pessoas negras naqueles ambientes. Então, é lógico que ele lembrou da gente. Né? Mesmo tendo 15 dias ou 20, sei lá, um mês que a gente tinha ido lá. Isso é muito comum. Então, a gente, o tempo todo, vai aos lugares, às vezes nem servindo, né, a mesa, enfim. Só temos nós ali, de negros, né? Então, isso é Tá acompanhando? é um afunilamento, né? É um afunilamento social, econômico, cultural terrível, porque a gente fica o tempo todo se sentindo segregado, ao contrário. É muito cansativo. Eu que como vejo no Brasil duas vezes. Eu já morei na Alemanha, eu entendo um pouco o que você fala. Eu morei alguns anos lá. E assim, eu não sofri, eu sou muito atenta a isso. Não pela cor, né, pela raça, mas pela origem do lugar. Porque vindo do Brasil, Rio de Janeiro, então tem o estereótipo de que a mulher brasileira que vai para a Europa, ela não é nada sério, né? Ou foi encontrada, né, achada. E aí você também tem que provar um monte de coisas o tempo todo, o seu valor. E também a questão específica, até quando vem de alguma cidade como o Rio de Janeiro, né? Ou as pessoas acham que aqui a gente anda entre leões e cobras, né? Que a gente não sabe, a gente não conhece as coisas boas, né? E mal sabe que o Rio de Janeiro tem muito mais coisas até do que em outros lugares da Europa. Ou então você tem que ficar provando que você não é nada daquilo que as pessoas estão pensando. Então, o tempo inteiro a gente tem que provar. Isso é cansativo. É muito cansativo. É muito cansativo. Só respondendo sobre isso, como eu já estou lá há algum tempo, eu achava super cansativo. Eu sempre achei muito desgastante. Só que hoje eu tenho uma outra visão. Hoje eu vejo que não é muito comum da minha cor, da minha parecida. Eu estou. Enquanto isso não for comum, enquanto não tiver mais Gladys, mais Josiane, mais Marlon, seu nome mais uma vez? O seu nome? Acho que agora não estão ouvindo. Enquanto não tiver mais pessoas com o tom da nossa pele, sim, a Jandira. Enquanto não tiver mais Jandira, mais Marlons, mais Gladys, mais Josiane ocupando esse espaço, não vai ser normal. Enquanto isso não acontecer, sim, a gente vai ter que explicar, sim, a gente vai, mas eu acredito que só de estar e representar, a gente já está quebrando padrões. Então, hoje eu já não me canso mais. Se esse é o preço que temos que pagar para quebrar essa monotonia, esse padronizamento do que é normal, então hoje eu faço com um sorriso nos olhos e no rosto.
porque esse momento, e é por isso que nós estamos aqui, esse momento, esse dia vai chegar, onde todos nós, de todas as cores, vamos estar ocupando todos os lugares. Lugares de poder, lugares, mesas de decisões, poder aquisitivo. Nós estaremos em todos os lugares, como nas salas de aula, como em consultório médico, não só como paciente, mas como médicos. Então, eu acredito que, e é por isso que estamos aqui, para mudar essa realidade. Enquanto isso, se temos que matar um leão por dia ele ressuscita, nós vamos matar todos. Então, agora eu vou passar para Marlon, tá? Para Marlon falar, se apresentar e fazer sua palavra também, porque aí ele vai falar o olhar dele enquanto advogado agora, tá, pessoal? Ele vai passar a palavra para o Afrodivino, que está aqui presente, vai falar sobre racismo e antirracismo também. Obrigado, Jô, obrigado, galerinha que está aí me ouvindo. Gente, falar com vocês como que eu vou explicar para vocês assim de uma forma bem tranquila, né? O que é a lei? Na casa de vou dar um exemplo. Na casa de vocês, quem é que manda? A mãe geralmente manda, né? A instância maior, Supremo Tribunal Federal da casa de vocês, geralmente é a mãe. O pai às vezes faz papel de defensor e tal, mas quem manda sempre é a mãe. Então, a mãe é o Estado, comparando, é o poder público, é o governo, né? Onde quando você tem um conflito com teu irmão, dentro da tua casa, com a tua irmã, você leva para tua mãe para poder, minha irmã tá fazendo isso, isso e aquilo. Meu irmão tá fazendo isso e aquilo. Então, a lei funciona assim, você tem um problema, você leva para o Estado, para esse Estado, que é o Poder Judiciário, que é um juiz, resolver aquele problema, tá? Então é assim que a lei funciona. A gente viu aqui sobre o racismo, toda a questão histórica, a Jo falou com vocês, né, explicou toda a questão histórica, né, a gente viu aqui com a Gladys, aqui, toda a questão também do racismo quanto a fenótipos, quanto a toda forma até mesmo de racismo fora do Brasil, no exterior, né, e a gente agora eu queria conceituar com vocês o que é o racismo do ponto de vista do direito, para vocês saberem e até podem denunciar, tá? O racismo, ele, aqui no Brasil, ele tem uma face mais cruel. Acho que a Gladys até chegou a passar um pouco, comentar um pouco sobre isso, né? Ele é diferenciado em relação a outros lugares, porque a gente todos os dias tem que realmente enfrentar, a todo tempo, em todo local que você está, você tem que realmente estar combatendo o racismo. Então, ele às vezes é silencioso, porque ninguém vai dizer para você que é racista, né? O racista não vai dizer que é racista. Então, mas o que ele faz, a conduta dele, né? O comportamento dele é que vai te mostrar que ele é uma pessoa racista. Ele ou ela é uma pessoa racista. Então, aqui no Brasil é muito complexo isso. Mas a nossa lei, né? Ela proíbe isso, tá? O que pode acontecer? No caso do racismo do Brasil, o racista pode ficar preso de 1 a 5 anos. Pode ficar preso de 1 a 5 anos. Então, vocês, vendo um ato de racismo, podem também contar para a mãe de vocês, para o pai, para a avó, para a tia. Olha, eu vi uma palestra na escola falando sobre o racismo, a gente pode denunciar isso. Existe um 190. Se aquilo estiver acontecendo na hora, vocês podem ligar para 190 para denunciar no mesmo momento. Se vocês querem denunciar pela internet, tem um site também para fazer isso. Tá? Você bota no Google lá, denúncia racismo. Vão aparecer vários sites para poder denunciar. Tem um que é o site da Secretaria de Justiça e Cidadania. Tá? Vocês podem pesquisar no Google mesmo. Mas assim, vão aparecer várias outras opções de site para denunciar. Mas o racismo, nós temos aqui no Brasil uma divisão do racismo e da injúria racial, que é uma questão muito polêmica, que a Jo até sabe que em Niterói é bem polêmica. Enfim, o racismo,
ele é quando atinge uma coletividade, atinge várias pessoas, um grupo. Quando eu começo a falar, quando a gente começa a observar um comportamento, olha, pessoas de determinada cor não podem entrar, né, nessa entrada aqui do prédio e vai entrar pela outra entrada de serviço. Isso aí é um ataque, a gente percebe um ataque direto contra um grupo, contra as pessoas negras, né? É um racismo, o crime de racismo propriamente dito. A injúria racial é quando a ofensa é praticada contra uma pessoa, contra contra o cabelo, meu cabelo, seu cabelo, mas é especificamente a sua pessoa ou a outra pessoa. Então, você tem o crime de injúria racial. Qual a diferença? A pena de um é mais leve que a outra. Injúria, de 1 a 3 anos. Racismo pode chegar até 5 anos, dependendo da circunstância, né? Então faz toda a diferença, sim, na hora de você denunciar isso. Ó, tá acontecendo um crime de racismo aqui, ou um crime de injúria racial. Então, ou quando for na delegacia, se for o caso. Então, faz toda a diferença. Mas, de um modo geral, a nossa legislação, a legislação brasileira, ela é muito antiga. E a lei que trata, assim, a lei principal, assim, que é a primeira, né, que fala sobre esse aspecto, o Código Penal brasileiro, ele é muito antigo. Da época lá, da época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Baseado no modelo italiano, modelo totalmente racista mesmo, na época. Então, a gente tem questões que hoje em dia a gente não consegue, com o Código Penal daquela época, aplicar. Então, a gente precisa discutir realmente o racismo no Brasil. Uma outra questão que eu tenho observado muito são prisões na justiça, sendo determinado prisões de pessoas com base em reconhecimento do rosto, em foto de Facebook, em foto de Instagram, reconhecimento facial. Ora, isso é um tipo de racismo escancarado, né? Inclusive, o CNJ, que é um órgão superior lá da justiça, que os juízes estão, de certa forma, vinculados, já se manifestou nesse sentido. Já falou que isso daí não pode ser usado, mas, enfim, existem ainda casos que a gente observa isso. Tem juiz fazendo prisão com base em foto de rede social. Então, a gente tem que lutar muito contra o racismo, ainda no aspecto da legislação, da lei. Que a lei que a gente tem hoje ela é insuficiente para a gente coibir esse tipo de crime no Brasil. Então é muito complicado, complexo, mas que vocês precisam entender o que é o racismo, para só compreendendo e entendendo, você vai saber denunciar, vai saber agir de forma correta, vai poder falar com um familiar, com a tia, com a avó, com o avô, com o tio e tal, e até levar isso para a tua igreja, levar essa questão para todos os espaços que vocês vão mesmo, entendeu? Até mesmo não aceitar uma brincadeira na escola que tenha essa conotação, eu vou usar uma palavra mais simples, que tenha embutido ali uma conduta racista do seu coleguinha. Não pode, entendeu? A gente tem que combater aqui, porque a gente, é o que a Gladys tinha falado aqui, a gente mata 1 leão por dia no Brasil. Então a gente começa a combater o racismo como? Por nós mesmos, né? Tirando nossos preconceitos, como a Gladys falou aqui, que a gente tem preconceito. O que é preconceito? É um conceito pré-existente, pré-determinado, né? É uma ideia, sem conhecer o outro. Então, esses tipos de brincadeirinha e tal, a gente tem que combater isso, né? E mais uma coisa que eu digo a vocês, o racismo, a gente não aplica só, o crime de racismo, a gente não aplica só para pessoas pretas, né? Negras, preto, pardo, que a gente chama no Brasil, negro e pardo, né? A gente aplica também, por exemplo, para pessoas de outras etnias, como, por exemplo, a gente viu aí no Brasil uma onda de violência e de ódio às pessoas que moram no Nordeste do Brasil, os nordestinos, né? O que pode, inclusive, ser enquadrado também como crime de racismo. Então, vocês não podem também, se verem alguém brincando e falando de nordestinos, também você deve ser denunciado. Não pode, eu vi isso na escola.
Eu não posso rir, brincar, zombar, fazer bullying com o nordestino. Eu não posso aceitar isso, nem participar dessa brincadeira, né? Isso acontece também com os estrangeiros que vêm de fora para cá, ou para a Europa, lá onde a Gladys mora, né? Por exemplo, os árabes, né, os muçulmanos sofrem bastante, os indianos também, além de nós, né, dos negros, negras, os pretos e pretas, né, os pardos, mas os latino-americanos daqui de origem aqui da América Latina, de um modo geral, que tem todo um fenótipo de meio indígena, né, boa parte da América Latina, mas tirando o Brasil, que é o Brasil é um país bem afro mesmo, e só que o restante da América, a gente vê uma predominância dos povos mais nativos, né? A ancestralidade nativa, porque houve uma limpeza, enfim, isso é uma questão para Jô falar com vocês depois. Houve toda uma questão de limpeza étnica no restante da América Latina, né? E sobraram, na verdade, por exemplo, países como a Argentina, a gente não vê muito a nossa presença, né, dos povos negros, negras, dos povos nativos também, e de um modo geral na América, que era da Espanha, a gente vê mais realmente a predominância dos povos nativos do que dos negros. Então, o racismo ele é muito mais amplo, assim, a gente falando, é muito mais amplo do que a gente imagina. Só sei que a gente precisa começar a trabalhar isso dentro da sala de aula, trabalhar isso na família, na igreja, entre os amigos, né? Nas conversas de vocês, nas brincadeiras de vocês, não aceitarem qualquer tipo de brincadeira, de bullying, né? Brincando, falando do cabelo do outro, da outra, falando que fulano repetindo que besteira que escuta em rede social, na internet, falando de nordestino, e etc, né? Porque é sério, isso é sério. A gente precisa combater agora, né? Para que a gente consiga ganhar essa guerra no Brasil. Tá atrasado, né? Eu não vou me alongar mais, porque eu tenho que sair daqui a pouquinho. Então, eu vou perguntar, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Atrasado, né? Óbvio, chegou lá agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, né? Então, eu vou... Maria quer perguntar. Quer falar? Era aí que vai vir um aluno aqui falar e a gente vai encerrar. Eu vou fazer um encerramento e a gente fecha. Tá bom. Vem? Vem aqui, ó, senta aqui. Aqui que é o lugar da participação para Marlon. Teve um dia que o moço me chamou de cabelo de palha. Aí. Eu queria saber o que Quem isso aí é um moço que chamou ela de cabelo de palha? É Você ouviu o que ela racismo. falou? Sim. Ela falou que teve um moço que chamou ela de cabelo de palha. Ela queria perguntar a você se isso é racismo ou não. Essa foi a pergunta dela. Com certeza. Com certeza é um ato racista. Vamos falar racista. Tá? E, na verdade, se enquadra mais na questão da injúria racial. Né? Aquilo, lembra que eu falei? Injúria racial é quando é direto para você, para uma pessoa. Quando é racismo, é para coletividade, é mais de um grupo. Né? Mas quando foi dirigido a você, é injúria racial, é racismo. Racismo. Foi discriminada, né? Foi discriminada racialmente a partir da característica física que é do nosso povo, o cabelo, né? O cabelo crespo, né? Falar que você não, na próxima vez você fala que não gostou e que ele pode ficar preso de 1 a 3 anos. Pode falar. Pode ficar preso de 1 a 3 anos se você for na delegacia fazer BO. Ele pode falar com teus pais antes, também. Né? O Supremo, essa semana, deu
veredito final, né? Criminalizando, colocando, equiparando injúria racial ao racismo, né? O crime de racismo. A pena é um pouco mais leve, mas antes poderia pagar fiança, não é isso, Marlon? Isso. E agora A diferença, não. Agora essa a pessoa diferença pode acabou. ser A diferença presa maior também. é essa. Pagar fiança, a pessoa não ser presa, pagar uma fiança e ir embora. Agora não. Agora É não. inafiançável, Agora a pessoa vai ser presa. imprescritível. Imprescritível. Significa o seguinte: Imprescritível. qual o seu nome? Qual o nome dela? Maria Rita. Significa o seguinte, Maria Rita, hoje você tem que idade? 7? 10. 10, desculpa. 10 anos. Então, vamos supor que você leve isso daí, fale com teus pais, e aí não queiram levar isso adiante. Mas que você não gostou, quer levar isso adiante. Quando você fizer 18 anos, não está prescrito, ou seja, não passou o tempo de você reclamar. Você pode ir lá fazer ainda. Você pode ir na delegacia, pode procurar o Ministério Público na época, quando fizer esses 18 anos, sozinha, sem ser representada por pai ou mãe. Porque quem é menor de idade tem que estar representado por pai ou por mãe, né? Quem tem menos de 18 anos. Mas com um crime de racismo, injúria racial, você não tem essa questão da prescrição. Então, você pode, em qualquer tempo da tua vida, ir lá e denunciar. Pode ser com 20 anos, com 30, agora mesmo, só que com o auxílio dos teus pais, né? Com 20, com 30, com 40, com 50. Então, eu vou concluir. Muito obrigada, Marlon. Foi muito esclarecedor, porque enegrecedor, porque essa questão do cabelo é algo mais atacado nas escolas. Ela deu um exemplo assim, muito pontual do que acontece de discriminação racial dentro das escolas, principalmente com as mulheres. É o cabelo que é sempre colocado nessa questão, sempre ridicularizado, diminuído, coisificado, igual a bibliotecária lembrou, né? Para nos animalizar, para nos objetificar, né? Nos tornar objeto mesmo, né? Essa é a herança do sistema escravocrata brasileiro, a gente sendo, desde criança, tratada como objeto, como animal, como algo selvagem, né? Então, a gente falou tudo isso. Mas eu queria dizer para vocês, racismo, então, é um sistema antigo, ideológico, que está impregnado, está presente em várias áreas da sociedade. Está impregnado na cultura, está impregnado na política, está impregnado na parte financeira, nas relações entre as pessoas, né, no social. Está impregnado em tudo. Então, tem vários tipos de racismo. A gente deu os exemplos de racismo em relação ao fenótipo. O que é fenótipo? É a nossa característica física. Cabelo, nariz, boca, cor, né? Formato do nosso corpo, peito, bunda, que é uma coisa que é bem usada para nos tornar objeto. Meninas e mulheres negras passam muito por isso, né? O tempo todo. Então, a gente está ensinando tudo isso para vocês saberem enfrentar. Tem esse tipo de racismo. Tem o racismo religioso, que alguém aqui lembrou, que é o racismo em relação às religiões de matrizes africanas. A lei ela conceitua por trás disso também. Lembrou, que é o racismo recreativo, que são as brincadeiras de cunho racistas, que acontece muito. Seu cabelo duro, né? Seu não sei o quê, envolvendo o nosso fenótipo. Isso não é brincadeira, isso é racismo, né? Então, a gente conversou bastante, mostrou vários exemplos aqui de como pode se manifestar o racismo dentro da escola e na sociedade. Infelizmente, é uma luta constante, né? Por isso a gente está falando matar um leão por dia, é uma luta constante. É uma luta constante por liberdade, por respeito, por direito. E nós somos humanos. Precisamos ter respeito. E que seja respeitado a nossa completude. Nós inteiros. Nosso corpo, nossa cultura, nossa forma de falar, né? Nossa forma de agir. As riquezas que o nosso povo construiu. O país o Brasil é o país que é porque os nossos ancestrais construíram as riquezas culturais, materiais e imateriais, né? Tudo que está no Brasil tem participação do nosso povo negro, do povo indígena. Então, a gente está lutando aqui, é uma conversa por respeito, por direito
Eu tenho certeza que vocês todos vão sair muito mais fortalecidos, muito mais fortes, potentes para enfrentar essa luta diária aí. Ah, mas eu sou branco, eu não vou passar por racismo, mas você vai sentir o sofrimento do outro. E quando a sociedade, alguém passa por sofrimento de respeito, isso impacta na sociedade como um todo, porque isso aí cria a desigualdade. Então, a desigualdade que existe no Brasil é pautada muito na questão racial e no racismo. Então, lutem juntos, nunca deixe a vítima sozinha, tenha coragem de denunciar, não finge que não viu, né? Então, fazendo essa conversa, vocês terem essa força. Não finja nunca que não viu, não finge que não entendeu, porque você deixa a vítima sozinha e aí você está ajudando a culpabilizar a vítima. Tenha coragem, juntos nós conseguiremos vencer o racismo, lutando muito coletivamente. É isso, muito obrigada, Gladys. Obrigada, Marlon, que teve que sair, né? Eu espero que vocês tenham gostado e passa a galera. Vem cá. A escola vai ter uma palavra final. Obrigada pela sua palavra, né? Foi importante a gente saber também o outro lado, de quem está do outro lado, né? Porque a gente escuta tantas coisas e vive tantas situações e eles, né, que ainda estão começando, né, entrando nesse mundo. E a gente sabe que o preconceito é grande por várias razões. O preconceito pela cor, o preconceito por ser de escola pública, o preconceito porque é de favela, alguns sim, outros não, mas porque tem uma origem que não é a origem que todo mundo quer que seja, né? Aqui no Brasil, que aqui parece o país que faz de conta às vezes. Então, são várias razões, né, para eles terem essa fala potente, de saber que sim, tem que lutar sim, é possível sim, né, dar essa volta, né, esse looping aí na vida. Muito obrigada por você disponibilizar o seu tempo. Almeida Pacheco agradece muito. Eu que agradeço. Muito obrigada a todo mundo que estava na live. A live 100 e pouco, 110, 90, 80 pessoas. Internacional, apareceu gente falando inglês, gente de todo lugar do país. Muito obrigada pela audiência, de vocês estarem aqui presentes, prestigiando a gente. Muito obrigada pela Almeida, pela confiança de chamar o Coletivo Afrodivas. A gente tentou fazer uma fala bem na linguajar deles, né? Para não usar conceitos difíceis, dar exemplos práticos, o máximo possível. Só uma coisa que eu esqueci na hora, porque eu estou com problema de Covid, foi a Guerra dos Canudos, tá, gente? Que veio o nome da favela porque tinha uma planta lá na Guerra dos Canudos, no morro da Guerra dos Canudos. Irmão, só isso que eu... para completar aí que ficou faltando. Então, muito obrigada a todas. Tchau, pessoal. Obrigada. Bom, foi um prazer muito grande.